Oi, bem-vindos e bem-vindas a uma nova aula. Hoje a gente vai ajustar, sim, algumas ideias enquanto a uma temática que a gente já viu, já estivemos vendo ao longo das aulas anteriores. E tem que ver com o modelo agroexportador e com a imigração. Então, começando diretamente com o modelo agroexportador, este foi o modelo econômico que a Argentina tive desde 1850 até 1930, sim? Em 1930 tem uma mudança do modelo econômico e aí a gente vai passar a um outro modelo que vai ser conhecido como modelo de substituição de importações. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, durante este período, a Argentina vai ser conhecido como o graneiro do mundo, porque a Argentina vai se basar em quê? Em exportar para as grandes potências, sim? Produtos vinculados com o agro, sim, cereais, vinculados também com a ganaderia, sim, com a exportação de carne, de reses. E um primeiro momento que vai estar relacionado com a exportação de lá, sim, o produto das ovelhas. Bem, agora a gente vai ver algumas características sim, principais vinculadas a este modelo, porque como eu falei antes para vocês, a gente já estuvo vendo algumas coisas, mas é preciso ajustar alguns dados, algumas informações, para que vocês tenham bem presente o que foi o modelo agroexportador. Então, como um primeiro ponto, ele concentrou as energias produtivas no agro, sim, na agroindústria. Isto gerou algumas consequências que a gente vai ver. Por outro lado, gerou investimentos financeiros e tecnológicos estrangeiros, principalmente de Grã-Bretanha, sim, porque a Grã-Bretanha vai ser a potência que inverta em o ferrocarril, que vai ser o principal aliado do modelo agroexportador, e também dos frigoríficos, quando o modelo passe para a segunda etapa, sim. A primeira fase vai estar vinculada com a lá, sim, que produzem as ovelhas, e a segunda fase vai estar vinculada com isto, com a possibilidade de exportar carne gelada. Bem, depois também foi o modelo liberal, sim, que acompanhou a fundação e expansão do Estado Nacional. Se vocês se dão conta, este modelo começa em 1850. Se vocês lembram que a consolidação do Estado Nacional se dá em 1860, começa em 1860. Então, o modelo agroexportador tem sua grande fase de expansão em relação também com a fase de consolidação e expansão do Estado Nacional. E vocês sabem que a questão de fixar o mercado econômico era muito importante para quê? Para ter uma noção de Estado, se vocês lembram das primeiras aulas. Então, aqui se dá também como uma espécie de aliança de matrimônio entre o modelo que a Argentina tomou para produzir ganância, sim, e ter uma economia boa, e ao mesmo tempo o modelo econômico que contribuiu a que o Estado Nacional se consolidasse. Bem, por outra parte, isto também já foi mencionado para vocês, o modelo agroexportador promoveu os latifúndios e as propriedades privadas, sim? Quando se produz a conquista do deserto, que também se dão duas etapas, isso também vai concordar com a segunda parte de expansão do modelo agroexportador, quando se passe de a produção de lá à agricultura, a cosecha das terras. Então, isso vai promover que poucas pessoas tivessem poucas terras, que algumas delas foram parte da oligarquia ou também da pessoas vinculadas com as potências estrangeiras, sim. Então, isso também vai ser uma consequência deste modelo em aliança também com o poder oligárquico. Não promoveu a industrialização, sim. A Argentina ficou exportando sim, seus produtos para as grandes potências, a cambio de que elas trajessem para aqui, ou seja, a Argentina importara
manufaturas, sim, produtos já feitos. A Argentina dava para eles as matérias-primas, sim, e as potências davam para a Argentina a manufatura. Então, isto gerou que a Argentina não se consolidasse como um mercado productor de quê? De mercaderia, de manufatura já feita. En esta rede de comércio internacional, a Argentina se integrou como parte de uma nação que brindava para as grandes potências produtoras, sim, de manufaturas as matérias-primas. E as principais potências com as quais a Argentina tinha uma relação assim econômica eram França, Bélgica e os Estados Unidos. Grã-Bretanha, ela não importava tantos produtos da Argentina, mas ela sim tinha inversões dentro da Argentina e ela também proporcionava para a Argentina o crédito. Vocês também lembram que a gente falou das dívidas que a Argentina tinha com as principais casas e bancos da Inglaterra. Então, o lugar da Inglaterra era o outro. Por outra parte, o modelo agroexportador também impulsionou o crescimento da população e a chegada da grande imigração. Por quê? Porque quando a Argentina é conhecida no mundo como isto, como ser o graneiro do mundo, como uma nova terra, onde você podia ir e cultivar sua própria terra e vender seus produtos, ou ter seu próprio ganado e vender também, comercializar seu próprio produto. Isso começou a ser bem visto pelos imigrantes que estavam lá na Europa, majoritariamente, e que não tinham, sim, muitas perspectivas de crescimento. Talvez eram trabalhadores que eram explotados, sim, nestas fábricas que estavam começando a se impulsionar, vinculadas com o desenvolvimento do modelo capitalista. E eles veem na Argentina como um sonho, o sonho americano de fazer sua própria vida, de ter sua própria casa com sua própria terra. Então, isso gera que muitas pessoas comecem a emigrar. Ao mesmo tempo, também na Europa tinha muitas guerras, muita hambruna e muitas pestes. E isso também é um incentivo para eles para ir embora e habitar uma terra desconhecida e que prometia um futuro esperançador. Bem, então, como eu falei para vocês, a primeira fase está vinculada com a fase da lá, sim? Que em espanhol é lana. Isto vai ser desde 1850 a 1890, quando justamente isto decaiga em favor de quê? Do começo da segunda fase, quando se produz a exportação de charqui. Que é o charqui? Em espanhol é tasajo, sim? Que é a carne congelada, é a carne salada e congelada. E quando isto começa a ser possível? Bom, vocês também lembram que eu falei quando começam a criar-se, a se instalar-se os primeiros frigoríficos, que o primeiro frigorífico foi o frigorífico River Plate. Então, em 1883, são enviadas as primeiras reses. Reses também é uma palavra em espanhol que eu não encontrei uma tradução exata em português. E são isto, carnes congeladas. Então, quando as pessoas se dão conta que o negócio estava na exportação de carne, sim, aí acontece esta mudança de passar de exportar de exportar lana para producir produtos textiles a exportar directamente carne. E a Argentina também, em uma etapa prévia, quando a Argentina ainda era uma colônia espanhola, a Argentina já exportava os cors do boi, da vaca, o cuero da vaca, já exportava isso e exportava algumas coisas vinculadas com o ganado, mas não existia a possibilidade de exportar isto, carne congelada que pudera ficar boa durante 40 dias, porque mais ou menos isso era o tempo que o transatlântico, o barco tardava em chegar da Argentina para a Europa. Assim que, bom,
era como isso, era o transatlântico, a figura do barco, assim como o Titanic, que eram os barcos daquela época. Agora a gente vai ver também uma foto. Eles traíam pessoas, sim, imigração, e eles levavam produtos ganaderos, agrícolas ganaderos. Bien, y en esta segunda fase también se suman as exportações de trigo, milho e lino, sim, os primeiros cereais, que tem que ver com isso, não? Com o cultivo das terras. Então, é uma mistura de o produto vinculado com a carne e também com produtos vinculados com cereais que a terra produzia. Tudo isso, então, vai estar vinculado com quê? Com a comida, sim? Por isso a Argentina era tildada de graneiro do mundo. Era como aquele país que alimentava o mundo em uma época onde eu falei para vocês, na Europa tinha muita guerra, muita hambruna, muita peste, e eles estavam se focalizando no processo industrial, sim? Então aí a gente se complementava. Eles se focalizavam na parte industrial e a gente se focalizava na parte agrícola ganadeira, que era como isso, a produção de matéria-prima. Mas o problema foi que a Argentina, a causa disso, ficou afastada, sim? Ficou detrás dessa competência pela industrialização e, bom, isso vai ser uma consequência muito negativa que vai repercutir depois, né? Quando em 1930 eles intentem ver que, bom, que a Argentina havia ficado fora de toda essa competitividade, intentem mudar o modelo econômico, mas algumas coisas já estavam como tinham sido muito marcantes e, bom, vai ser uma consequência que até o dia de hoje a Argentina tem arraste, sim, a causa desses princípios. Bem, por outra parte, também existia uma relação intrínseca entre o modelo agroexportador e a malha ferroviária, sim, a rede ferroviária. Por quê? Porque esta rede tinha uma forma de leque. Também em espanhol é forma de abanico, ¿sí? Un abanico que es lo que se usa para abanicarse. ¿Por qué este leque? Porque todo comenzaba onde? En Buenos Aires, porque en Buenos Aires estaba o porto, ¿sí? E era o porto onde o transatlântico chegava, carregava as coisas e ele levava para a Europa ou para outras potências, ou para Estados Unidos. Então, tudo empezava e fechava em Buenos Aires. Por isso se dá muita concentração dentro de Buenos Aires, que também isso vai causar que os problemas políticos, sim, entre unitários, federais, ou entre mitristas, roquistas e demais. Então, aqui vocês têm uma progressão. Em 1870, essa era uma rede, sim, pequenas redes ferroviárias que uniam pequenos tramos. Todo estava vinculado com isto, com unir cidades que eram produtoras, sim, produtoras de quê? De cereais para exportar ou produtoras de carne, ou seja, tinham ganado também para exportar. Em 1890 cresce muito, sim, se dá um despliegue muito importante desta rede. E em 1910, além mais, ou seja, em 20 anos foi crescendo muito esta rede. E aí vocês têm para ver como tudo está concentrado justamente em Buenos Aires, parece como umas venas, né? Como artérias, e vão para o resto das províncias, para o litoral, para Cuyo, para a Patagônia, enfim. E aqui a gente tem a fundação do primeiro ferrocarril, Ferrocarril del Oeste, que foi em 1857. E uma coisa importante que eu já falei também para vocês, todo investimento vinculado com a rede ferroviária ficava em mãos de Grã-Bretanha. Grã-Bretanha era a proprietária, era a dona destes investimentos, então ela fixava os preços das tarifas, ela fixava também como ia ser o recorrido, como ia ser a construção, tudo estava em mãos de Grã-Bretanha. E esse também foi um problema da elite local, sim, da oligarquia, porque eles não ficaram detrás disto e eles vão a comprar, vão a ser proprietários da rede ferroviária muito depois. Isso vai ser quando o modelo agroexportador já não funcione do mesmo jeito. Isso a gente também vai ver mais para frente.
Bem, e por el lado da imigração, entre 1869 e 1895 se produz um crescimento muito mais marcante na parte do litoral. Aí, em verde, sim, estão algumas províncias que estão identificadas com o litoral, mas as que mais imigrantes receberam foram Santa Fé, Entre Ríos. ¿Por quê? Porque foram estas províncias que começaram a ter justamente cultivos, ¿sí? Vinculado com o sector ganadero e com o sector cerealeiro. E depois, as províncias que mais concentração vai ter de imigrantes entre 1895 e 1914 van a ser Buenos Aires e van a ser Córdoba, ¿sí? Aqui eu coloquei para vocês uma foto de o hotel de imigrantes que está aqui em Buenos Aires, do lado do porto de Buenos Aires. ¿Por quê? Porque aí os transatlânticos chegavam, ¿sí? Bem, aqui está a foto também anterior. Onde que está? Eu que tinha uma para vocês. Ah, acho que está mais para trás. Bom, que os imigrantes chegavam destes transatlânticos e aí mesmo eles eram enrolados, sim. Aí o governo tomava conta de seu nome, dava para eles, no melhor dos casos, não no princípio, mas sim depois, um documento, sim, uma libreta de enrolamento. E como muitos deles não tinham lugar a onde ir, porque não sabiam onde iam a ir, eles ficavam lá no hotel de imigrantes até que o Estado argentino dera para eles, bom, um lugar para ficar. Então, o governo se encargava de distribuir eles em função de onde precisavam mão de obra, que povo estava começando a crescer, produto de que o ferrocarril chegava, assim, porque o que acontecia? Cuando se extendían las líneas do ferrocarril, ahí se establecían ¿qué? Paradas, ¿sí? Do ferrocarril. Y ahí comenzaron a crecer los primeros povos que estaban vinculados a esto, a estación do ferrocarril, donde el ferrocarril paraba. Y es así como los primeros inmigrantes son llevados a esa zona, ¿sí? Ven aquí também na rede. Então, tem muito povo, muita cidade que foi justamente creada, ¿sí? Planeada, quando se decidiu que a estação do ferrocarril ficasse lá. Por isso, quando depois, nos anos 90, ¿sí? O ferrocarril, as linhas de ferrocarril deixem de existir, isso a gente vai ver depois, muitos destes povos vão ser conhecidos como povos fantasmas. Por quê? Porque as pessoas iam embora, porque o ferrocarril já não parava mais ali, já não chegavam mais passageiros, já não tinha também talleres para arreglar os ferrocarriles, o comércio, né, para levar para o ferrocarril os produtos que precisavam chegar para o porto e ser comercializados. Então as pessoas deixam esses povos e vão embora. Mas esses povos foram uns dos primeiros em ser habitados pelos imigrantes. Por isso também tem muito povo que é conhecido como Colônia Summerland, ou Colônia Gowland, ou Colônia tal, ¿sí? ¿Por quê? Porque eram colônias onde imigrantes por exemplo, da Albânia, ou da Espanha, ou da Rússia, ou de Dinamarca, chegavam e eram levados lá para eles se instalar, ter terras e começar a produzir para este sistema agroexportador. Então, como eu falei, entre 1895 e 1914, muitos ficam aqui em Buenos Aires e em Córdoba. Por quê? Porque Buenos Aires e Córdoba vão ser também as cidades onde os frigoríficos se instalem. E agora o modelo exportador que precisava mão de obra para quê? Para os frigoríficos, ¿sí? De hecho, aqui em Buenos Aires tem um bairro que é muito conhecido, que se chama Mataderos, porque aí foi criado o principal frigorífico da região. Então, já os imigrantes ficaram aqui em Buenos Aires e eles vão conformar também muitos bairros, por exemplo, populares, como La Boca, San Telmo, ¿sí? Onde vão aparecer os primeiros hotéis ou comunidades onde viviam italianos, espanhóis, ¿sí? Porque esta etapa também vai coincidir com a imigração
da Espanha e da Itália, principalmente. Então, eles vão ficar aí e vão ser os famosos... eu esqueci o nome, mas é hotel de imigrantes, sim? Donde isso, viviam todos juntos. Um pouco como, não sei se vocês tinham visto os Chaves, sim? A comunidade dos Chaves, que em espanhol é El Chavo del Ocho, onde estava Don Ramón, Doña Clotilde, sim? Bom, assim eram também as casas aqui, habitadas por estes imigrantes que não tinham onde morar e iam a esses lugares e começavam a trabalhar sendo mano de obra para os frigoríficos ou também para os ferrocarriles, porque os ferrocarris também precisavam mano de obra para estender a rede ferroviária, para ter maquinistas ou para ter também empregados que pudieran arreglar ou trabalhar nos talleres, que em português é oficina, né? Nas oficinas para arrumar os trens que estavam mal ou tinham um problema. Bem, e aqui tem uma foto de vocês que aqui falava, né? Essa é uma foto do frigorífico aqui de Mataderos, da cidade de Buenos Aires, onde tem justamente os empregados aí com as reses, com as carnes que eram utilizadas fundamentalmente para exportação. Isso também é um problema que hoje a gente tem, né? Que inicialmente tudo isso que eu falo para vocês é um modelo do cultivo de cereais e da produção de carnes, eram para exportar, não eram para consumo interno. Muito pouco disso era usado para consumo interno, ou seja, tudo era planejado, tudo era pensado para exportar. Então, o que ficava aqui era o resto, que era para a gente consumir, mas era um modelo pensado para exportação, pensado para fora, para os estrangeiros. Assim que, bom, eu vou deixar aqui esta aula e a gente depois vai começar com, vai ter a aula 5, número 5, onde a gente vai ver o que aconteceu depois da Revolução do Parque, sim? Aí a gente vai começar a ver um pouco mais o século XX e vai deixar atrás o século XIX. Assim que, bom, vejo vocês na próxima e tchau, tchau.